Autoestima vem do grego autos, que significa a si mesmo, se juntando com a palavra em latim a estimare, que significa valorizar ou apreciar. É um nome dado por avaliarmos a nós mesmos como sendo positivos ou negativos em certo grau, nos considerando capazes ou não para o ambiente que vivemos. Era para ser o assunto principal do vídeo, mas acabou se tornando o estopim para algo que eu achei bem mais interessante. Falarei sobre a nossa mente usando o livro chamado Mindfulness como muleta. Pode relaxar, que são dois assuntos complementares. O livro aborda uma técnica chamada atenção plena, ou então Mindfulness, que se apoia em estudos sobre a redução do estresse e na terapia cognitiva, girando em torno de uma forma de meditação simples. A meditação é tão simples que eu consigo explicar ela aqui em até menos que um minuto. Você vai precisar de um lugar relaxado. Nele você se senta confortavelmente e se concentra na própria respiração. Aí você foca no ar fluindo de dentro para fora do seu corpo e presta atenção nos momentos em que você vai começar devagar e redireciona a sua atenção novamente para a sua respiração. Sem criticar a si, você faz isso por alguns minutos e pronto. Essa é a meditação do 1 minuto que é chamada. Vou até deixar o print aqui dela, que tem no livro. O objetivo é simples: observar seus pensamentos surgindo e parar de lutar contra eles, percebendo que seus pensamentos vêm e vão por si próprios, que você não é eles e pode apenas observá-los aparecendo e desaparecendo na sua cabeça de forma transitória. Também foca bastante na destruição de maus hábitos, afirmando que parte da autocrítica e dos nossos julgamentos internos surgem a partir da maneira como costumamos pensar e agir, e é quebrando essas rotinas de forma simples, mas constante, que você dissolveria esses padrões de pensamento negativo, nos fazendo nos tornar mais atentos e conscientes. Sua prática gera mudanças de longo prazo no estado de humor e níveis de felicidade e bem-estar, não só prevenindo a depressão, como afetando positivamente os padrões cerebrais responsáveis pela ansiedade e estresse do dia a dia, até mesmo melhorando a memória, criatividade, etc. Quando ficamos tristes, procuramos resolver isso seriamente como um problema. Porém, isso só nos demais e revivemos mágoas antigas e geramos preocupações futuras. A mente normalmente fica o tempo todo percorrendo as lembranças para encontrar coisas que reflitam nosso estado atual. Ao nos sentirmos ameaçados, na mesma hora a mente é trazida à tona lembranças de quando você se sentiu em perigo no passado, para detectar semelhanças e achar um meio de escapar. É uma habilidade básica nossa de sobrevivência que foi aperfeiçoada por milhares de anos. A mente não existe de forma isolada. É parte fundamental do corpo e ambos compartilham informações emocionais entre si o tempo todo. Tudo o que pensamos é influenciado pelo que está ocorrendo no nosso corpo. Atitudes sutis como fechar a cara, sorrir ou corrigir a postura têm um impacto enorme no nosso estado de espírito. No livro, para exemplificar isso, cita um exemplo onde testam o poder da interação entre o corpo e o estado de humor. Aí é algo que eu vou ler na íntegra, tá? É do jeito que está escrito no livro. Abre aspas. Os psicólogos Fritz Strack, Leonard Martin e Sabine Stepper 17 pediram a um grupo de pessoas que assistisse a desenhos animados e depois avaliasse quão engraçados eram. Alguns voluntários tiveram que colocar um lápis entre os lábios, sendo forçados a franzi-los e fazer uma cara triste. Outros assistiram aos desenhos com um lápis entre os dentes, simulando um sorriso. Os resultados foram bem impressionantes. Aqueles forçados a sorrir acharam os desenhos bem mais engraçados do que aqueles que foram obrigados a fechar a cara. Sorrir demonstra que estamos felizes, mas o ato de sorrir pode cientificamente te tornar mais feliz. Quando você vê alguém sorrindo, sorri de volta. O simples ato de sorrir pode deixá-lo contente, ainda mais que seja um sorriso forçado. Fecha aspas. Ou seja, quando sorrimos, sorrirão de volta, mas o contrário também ocorre. Isso porque, ao pressentirmos uma ameaça, ficamos tensos, prontos para lutar ou fugir. Essa reação não é consciente, mas controlada por uma das partes mais primitivas do nosso cérebro. Essa forma de interpretar o perigo é tão simplista que pessoas que sentem dificuldade de viver o presente e têm rotina muito agitadas possuem essa parte envolvida no instinto de luta ou fuga em alerta máximo o tempo todo. Nosso cérebro não é capaz de distinguir uma ameaça externa, como um animal tentando atacar, de uma interna, ou seja, uma lembrança incomum. Então trata as duas coisas como um perigo equivalente, não fazendo a distinção se são reais ou imaginárias, fazendo o nosso corpo sempre que pressentir perigo cada vez ficar mais tenso. Achei importante adicionar aqui também um comentário que aparece no livro feito por um colunista de um site de notícias britânico chamado The Guardian. E o nome do cara é Oliver Burkeman.
Abre aspas. Geralmente sou feliz, mas de vez em quando sou atingido por um estado de infelicidade e ansiedade que se intensifica muito rápido. Nos piores dias, sou capaz de passar horas perdidos em divagações angustiantes, refletindo sobre as grandes mudanças que preciso fazer em minha vida. De repente, percebo que me esqueci de almoçar. Como um sanduíche de atum e o mau humor desaparece. No entanto, minha primeira reação à sensação ruim nunca é pensar que estou com fome. Aparentemente, meu cérebro prefere se chatear com reflexões sobre a falta de sentido da existência do que me direcionar até a geladeira. Fecha aspas. É raro experimentarmos a tensão ou a tristeza isoladamente. Pensamentos negativos como raiva, irritabilidade, amargura, ciúmes e ódio geralmente estão ligados em um novelo que se embola. Esses sentimentos que parecem ser dirigidos a outras pessoas, na maioria das vezes são voltados para nós mesmos, e ainda que não percebemos ao longo da vida, esses emaranhados vão se tornando cada vez mais associados aos nossos pensamentos, sentimentos, sensações físicas e comportamentos, ficando severo a ponto dos pensamentos negativos, autocrítica, melancolia e o medo se instalarem com mais facilidade, quase se tornando uma norma para se dissiparem com bem mais dificuldade. O passado tem tanto efeito no presente porque quando uma chave emocional é ativada, outras são ativadas logo em seguida, podendo desencadear padrões de pensamento, comportamento e sentimentos que sabemos ser nocivos, mas que simplesmente não conseguimos evitar e, quando combinados, são capazes de transformar qualquer contratempo em uma tempestade emocional. Ao nos sentirmos infelizes, é natural buscarmos a razão por estarmos assim e procurarmos um meio de resolver. Porém, tensão, infelicidade ou exaustão não são problemas que possam ser resolvidos, mas sim emoções que refletem o nosso estado mental e corporal. Não podem ser resolvidas e sim apenas sentidas. Ao tentar resolver esse problema, mobilizamos uma das ferramentas mais poderosas da nossa mente, que é o pensamento crítico racional, modo atuante. Quando você se vê num lugar infeliz e querer até um feliz, sua mente analisará o caminho até tal ponto para descobrir a melhor forma de ultrapassá-lo usando seu modo atuante, que é chamado assim por ser eficiente para resolver problemas e realizar tarefas, que reduz progressivamente o espaço entre onde você está e quer chegar. Ele faz isso fragmentando o problema, resolvendo cada uma de suas partes e depois verificando se isso aproximou do seu objetivo de forma instantânea. É tão rápido que a gente nem se dá conta. É extremamente poderoso para resolver problemas. Foi com o cérebro trabalhando nesse modo que os povos antigos construíram pirâmides, navegaram pelo mundo em veleiros primitivos e continuamos fazendo milhares de ações complexas diárias. Aí você se pergunta, se foi o que usamos para construir a sociedade e viver o dia a dia, parece natural aplicar essa abordagem para resolver o problema da infelicidade, não? Afinal, nosso senso crítico que resolve problemas. Não. Na realidade é a pior decisão, porque você precisa se concentrar na distância entre onde está e seu objetivo, martelando a própria cabeça com perguntas como: o que há de errado comigo? Onde foi que errei? Por que cometo sempre os mesmos erros? Questionamentos que, além de duros e autodestrutivos, exigem que a mente forneça indícios para explicar seu descontentamento. Para a mente, ao ver a distância entre os dois estados como um problema a ser resolvido em pouco tempo, você se vê sufocado pelos próprios pensamentos, analisando demais a situação, remoendo sentimentos e se culpa por não se sentir feliz, se alimentando no ciclo que faz ela se sentir ainda mais ameaçada, chegando ao ponto de que você não presta mais atenção na beleza do dia. As pessoas acreditam que, preocupando-se o suficiente com a sua infelicidade, acabarão encontrando uma solução para ela. Porém, graças à ciência e ao nosso trunfo chamado pesquisa, foi provado o oposto, que na verdade, remoer pensamentos reduz nossa capacidade de solucionar problemas e é um artifício absolutamente inútil para lidar com dificuldades emocionais. Remoer pensamentos é o problema, não a solução. O modo atuante é muito eficiente em automatizar nossa vida por meio de hábitos. O lado ruim é que quando cedemos demais ao piloto automático, podemos acabar realizando as coisas sem uma consciência clara do que estamos fazendo. O maior perigo é que grande parte da nossa vida passe assim, sem que de fato estejamos vivendo. Se você está com 30 anos, considerando uma expectativa de vida de 80, restam 50 anos. Porém, se você está consciente apenas 2 a 16 horas que passou acordado no dia, sua expectativa de vida seria de apenas 6 anos e 3 meses. Ressaltando, modo atuante não é um inimigo a ser derrotado, porque com frequência é um aliado. O problema é ele se oferecer para fazer tarefas que é incapaz de realizar.
Aqui vão algumas perguntas para você se questionar se fica preso no modo atuante. Você acha difícil permanecer concentrado no que está acontecendo no momento? Você costuma andar rápido para chegar ao seu destino sem prestar atenção ao que experimenta ao longo do caminho? Você tem a impressão de estar funcionando no piloto automático sem muita consciência do que está fazendo? Você faz as coisas depressa, sem prestar muita atenção nelas? Você fica tão focado no objetivo que deseja alcançar e que perde o contato com o que está fazendo agora para chegar lá? Você se preocupa muito com o passado ou o futuro? Em outras palavras, você é guiado pelas rotinas diárias que o forçam a viver em sua cabeça e não em sua vida? Aí aqui acabam as perguntas. No modo atuante, a mente usa as próprias criações, pensamentos e imagens como matéria-prima. As ideias são a sua moeda e adquirem valor próprio e você pode começar a confundi-las com a realidade. Se você saiu para visitar um amigo, precisa ter em mente seu destino. A mente planejadora, ativa, racional, levará você até lá. Não faz sentido duvidar da verdade do seu pensamento, mas isso se torna um problema quando você está estressado. Você poderia dizer a si mesmo: vou enlouquecer se isso continuar. Deveria fazer melhor do que isso. E pode considerar esses pensamentos verdadeiros também. Os pensamentos deixam de ser seus servos e se tornam seu senhor. E um ainda do tipo rígido e implacável. O modo atuante resolve problemas não apenas mantendo na lembrança seus objetivos e destinos, mas também lembrando anti-objetivos e lugares onde você não quer ir. Isso faz sentido quando você está andando pela rua à noite e sabe quais lugares deve evitar. No entanto, isso se torna um problema quando se trata de estados mentais dos quais você gostaria de fugir. Ao tentar resolver o problema do cansaço e do estresse, você estará passando pelos lugares da sua mente que você não deseja visitar. Além de você se sentir cansado e estressado na sua mente, porque ela acha que está em perigo, você começa a invocar novos medos, aumentando sua ansiedade e gerando ainda mais estresse. O modo atuante, usado no contexto errado, faz você se perder na viagem do tempo mental e conduz você passo a passo para o esgotamento e a exaustão. É um ciclo. Modo existente. Nossa mente tem outra maneira de se relacionar com o mundo. O modo existente, e é aí que fica o pulo do gato. Se você para e reflete por um momento, a mente não apenas pensa, ela tem consciência de que está pensando. Ao usar essa forma pura de consciência, permite que você veja o mundo de outra maneira, sem sofrer interferência de seus pensamentos, sentimentos e emoções. É como enxergar as coisas de um ponto de vista alto, com a sua consciência indo além dos seus pensamentos, permitindo que você calhe a mente tagarela, inibindo seus impulsos e emoções reativas. O modo atuante envolve julgar e comparar o mundo real com o mundo que idealizamos em nossos sonhos e pensamentos. Foca a atenção na diferença entre os dois, o que acaba gerando uma insatisfação permanente. O modo existente, por outro lado, nos convida a suspender o julgamento temporariamente, ficar de lado por um momento e observar o mundo e a vida se desenrolando, permitindo que as coisas sejam como são, não sendo forçado a chegar numa conclusão pré-concebida. Não diz, não se preocupe ou não fique triste, reconhece o medo, a tristeza, a fadiga e a exaustão e também o encoraja a se voltar para aquelas emoções que ameaçam engoli-lo. Essa abordagem compassiva dissipa pouco a pouco o poder de sentimentos negativos. Esse modo nos permite ver como a mente tende a distorcer a realidade e ajuda a eliminar o hábito de pensar, analisar e julgar demais, nos tornando capazes de experimentar o mundo de forma direta, vendo qualquer dificuldade de um novo ângulo e enfrentando os obstáculos de maneira diferente, nos tornando capazes de mudar a nossa paisagem interna independentemente do que estiver ocorrendo à nossa volta, deixando de depender de circunstâncias externas para encontrar a felicidade. Estar plenamente atento, entrar em contato com seus sentidos, de modo que possa ver, ouvir, tocar, cheirar e degustar as coisas que você já conhece como se fosse a primeira vez. Esse contato sensorial direto com o mundo pode parecer trivial de início. No entanto, quando você começa a sentir os momentos da vida comum, descobre algo fora do comum. Proporciona a capacidade de nos conectarmos com nós mesmos de tempos em tempos para que possamos fazer escolhas intencionais, e quanto mais atento alguém se torna, suas intenções e ações ficarão alinhadas e você deixa de ser desviado toda hora do rumo pelo piloto automático. Aprende a parar de perder tempo à toa com a sua velha maneira de pensar e agir que se provou inútil. Além disso, diminui a sua tendência a lutar demais por objetivos dos quais é melhor abrir mão. Você se torna plenamente vivo e consciente de novo. Atenção plena promete até mesmo cultivar em você a sensação intuitiva do que
está ocorrendo à sua volta, aumentando sua capacidade de observar as pessoas e a vida de uma nova maneira, dizendo que a essência da atenção plena é acordar para o que está acontecendo no mundo e dentro de você, momento a momento. A meditação treina a mente para que você conscientemente veja seus pensamentos quando ocorrem, para que possa viver sua vida conforme ela se desenrola no presente. Você ainda se lembrará do passado e planejará o futuro, mas o modo existente permite que você veja a memória como memória e o planejamento como planejamento. Ter essa clareza evita que você seja escravo da viagem no tempo mental, impedindo a dor de reviver o passado e de se preocupar com o futuro. Avanços científicos recentes nos permitem ver que as áreas do cérebro associadas às emoções positivas se tornam mais fortes e ativas quando as pessoas meditam. As novas tecnologias de imagem conseguem mapear redes críticas do cérebro sendo ativadas, e é como se a meditação promovesse uma reenergização, fazendo a infelicidade, a ansiedade e o estresse começarem a se dissolver, deixando uma sensação profunda de revigoramento. Durante muitos anos acreditou-se que todos temos uma espécie de termostato emocional, que presume que as pessoas teriam um temperamento feliz, enquanto outras teriam um temperamento infeliz. Embora grandes acontecimentos possam alterar de forma significativa o nosso estado de humor, sempre se supôs que havia um ponto de referência ao qual retornaríamos. Esse ponto de referência emocional que estaria codificado em nossos genes ou seria fixado na infância. Anos atrás, porém, esse pressuposto foi abalado por Richard Davidson e Jon Kabat-Zinn, que descobriram que a prática da atenção plena permitia às pessoas escaparem da atração gravitacional de seu ponto de referência emocional. O Dr. Davidson descobriu por meio do exame da atividade elétrica em diferentes partes do cérebro que, quando as pessoas estão emocionalmente perturbadas, zangadas, ansiosas ou deprimidas, o córtex pré-frontal direito se ilumina mais do que a parte equivalente do cérebro situada à esquerda. Quando as pessoas estão num astral positivo, contentes, entusiasmadas, radiantes, o córtex pré-frontal esquerdo se ilumina mais do que o direito. O que levou o Dr. Davidson a conceber um índice de humor baseado na relação entre a atividade elétrica nos córtices pré-frontais esquerdo e direito. Essa relação consegue prever seu estado de ânimo diário com grande precisão. Davidson e Kabat-Zinn decidiram estender o trabalho e examinar os efeitos da atenção plena nos termostatos emocionais de um grupo de trabalhadores de biotecnologia. Os voluntários praticaram a meditação da atenção plena por 8 semanas, e eles não apenas ficaram menos ansiosos, mais contentes, mais energizados e mais envolvidos com seu trabalho, como também o índice de ativação do cérebro deles passou a tender para a esquerda. Surpreendentemente, o sistema da abordagem continuou operando mesmo quando eles foram expostos a músicas melancólicas e às lembranças do passado que os deixavam tristes. A tristeza gerada nesses momentos deixou de ser vista como um inimigo e passou a ser encarada como algo passível de ser administrado. Ficou claro não só que a prática da atenção plena aumenta os níveis de felicidade e reduz o estresse, como também essa mudança reflete na forma como o cérebro funciona. Outro benefício inesperado foi o fortalecimento do sistema imunológico dos voluntários. Mas um trabalho ainda mais interessante estava por vir, o da doutora Sarah Lazar, do Hospital Geral de Massachusetts. Descobriu que, quando as pessoas continuam meditando por vários anos, essas mudanças positivas alteram a estrutura física do cérebro e o termostato emocional é reiniciado para melhor, significando que com o tempo você terá mais tendência a se sentir feliz em vez de triste, despreocupado em vez de agressivo, energizado em vez de cansado e apático. Essa mudança nos circuitos cerebrais é mais pronunciada numa parte da superfície do cérebro conhecida como ínsula, que controla muito das características centrais a nossa humanidade, que é energizada por meio da meditação. Essa parte do cérebro é essencial para a conexão humana, reforçando a empatia de forma profunda. A empatia permite que você entenda o sofrimento dos outros e, com ela, surge a compaixão e a bondade. Essa área fica cheia de vida, segundo o tomógrafo, quando você está emocionalmente conectado a outra pessoa. A meditação, além de fortalecer essa região cerebral, também ajuda a crescer e se expandir. Sentir empatia, assim como compaixão e ternura, é altamente positivo para a saúde e o bem-estar. Quanto mais uma pessoa medita, mais desenvolvida é a sua ínsula. 8 semanas de treinamento e atenção plena são suficientes para promover mudanças no funcionamento dessa área crítica do cérebro. Aí começa a falar sobre os benefícios da meditação. Para mim não é tão importante, mas se quiserem deixem um arquivo de texto com o restante.
Fiz o meu melhor secando o que achei mais útil. Leiam o livro inteiro, sigam o programa de meditação e comecem a meditar, mas principalmente mudem a sua forma de reagir ao mundo. Porém, antes disso, antes de acabar o vídeo, eu vou ler mais uma curiosidade do livro. Vou ler na íntegra, do jeito que estava escrito. O que faz com que as pessoas resistentes sejam capazes de enfrentar as adversidades, enquanto outras se desesperam diante delas? A doutora Suzanne Kobassa, da City University de Nova York, identificou 3 traços psicológicos envolvidos nesse processo: controle, compromisso e desafio. Outro psicólogo eminente, Dr. Aaron Antonovsky, também tentou definir os principais aspectos psicológicos que permitem que algumas pessoas suportem uma tensão extrema, enquanto outras não. Ele concentrou seus estudos em sobreviventes do Holocausto e encontrou 3 traços que se combinam para gerar uma sensação de coerência: inteligibilidade, maniabilidade e significabilidade. Assim, as pessoas fortes acreditam que os acontecimentos têm um significado, que são capazes de manejar a sua vida e que a situação é compreensível, ainda que pareça caótica e descontrolada. De certa forma, todos esses traços identificados por Kobassa e Antonovsky definem nosso grau de resiliência. Em termos gerais, quanto mais forte for a nossa tendência a essas características, maior será a nossa capacidade de enfrentar as provações e adversidades da vida.